Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, boa tarde para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No Alô Doutor de hoje, eu converso com a doutora Juliana Lima, mastologista. Nós vamos falar sobre o tema a reconstrução mamária. Um tema importante no programa Alô Doutor de hoje, no mês das mães. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Chegou a sua vez de brilhar. Estude na Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Garanta seu futuro agora. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso. Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. CIPA Móvel, maior praticidade, agilidade e segurança. Soluções em licenciamento ambiental e gestão sustentável. EPIs CIPA, toda a linha de equipamentos de segurança para atender a sua empresa. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp no número 37 999 87 96 52. Eu começo sempre dizendo que é uma honra, é um prazer ter a sua companhia todo sábado a partir da 1 da tarde aqui no Alô Doutor, falando de saúde com toda a região, falando com seriedade, falando com propriedade, falando sobre o tema saúde de uma forma muito humana, né? Até mesmo na seleção dos nossos profissionais, dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, nós temos procurado esse perfil de médico, de médica, porque a gente entende que saúde tem que ser feita de uma forma humanizada, olhando sempre a visão do paciente, acolhendo esse paciente sobretudo, né? E hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber a doutora Juliana Lima, que é uma profissional de referência quando se fala em saúde humanizada e reconstrução mamária, né? Ela também opera pelo SUS e sabe vivenciar muito bem isso, o que é receber a população, principalmente a população mais carente, que precisa de um atendimento diferenciado. Doutora Juliana, boa tarde. Uma honra recebê-la aqui no Alô Doutor. Boa tarde, Davi. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com toda a população aqui de Divinópolis e região, principalmente nesse mês, né, que a gente vai entrar, que é o mês de maio, o mês das nossas mulheres mais especiais, que são as nossas mães. E por que não a gente falar um pouquinho de reconstrução mamária, né? Nós já estamos em maio, né? Já estamos em maio, exatamente. E assim, é a primeira vez na televisão? Primeira vez, um pouco nervosa? Um pouco nervosa, mas vamos tem uma lá. água com açúcar, daqui a pouco essa água com açúcar vai subir aqui para você ficar calminho. Muito obrigada, Davi. Prazer estar com você aqui. Prazer hoje. todo nosso. Você que tem laços aqui com Pará de Minas, né?
A sua mãe e os seus pais moram em Pará de Minas. A dona Leda, inclusive, está aqui conosco no estúdio te acompanhando, né? Isso mesmo, Davi. A minha família toda é de Pará de Minas, então sou muito grata assim, por estar na região. Eu mesma já morei em Divinópolis por um tempo, em passagem com os pais, trabalhando por aqui. Então, é uma região muito importante para mim. Vivenciei minha infância aqui em Divinópolis e recebo muitas pacientes da região também. Isso é importante porque eu falo sempre, quando se fala em saúde da mulher, mama, né, ginecologia, eu acho que as pacientes ficam mais à vontade consultando com uma médica, né? Sim, com certeza. E eu acho que a região, tendo você como referência na reconstrução mamária, é importante porque vão a Belo Horizonte, né? Sabendo quem é a Juliana Lima, né? Sim, que tem laços com Pará de Minas, que tem laços com a nossa região, né? E é uma excelente cirurgiã, né? Você opera onde lá? Olha, hoje em dia, Davi, eu opero no Hospital Felício Roxo, que é um hospital privado, então eu faço cirurgias tanto particulares quanto por convênios, alguns convênios. Opero atualmente também no Hospital São Francisco de Assis, que é um hospital completamente SUS. Esse é SUS. Completamente SUS. Lá as pacientes têm tanto o direito do tratamento do câncer quanto a parte reconstrutiva. Hoje o SUS ele cobre toda essa parte. Cobre a reconstrução inteira. Tá? Porque não é vista mais como meramente estética, Não é vista mais meramente como estética. Então hoje tanto o SUS quanto os convênios cobrem a parte reconstrutiva e a parte de simetrização da mama que não teve o câncer. E opera em alguns hospitais menores também relacionados à cirurgia plástica, quando o contexto não é somente oncológico. Muito bem, é bom que você também não perdeu essa visão, né, de atender também pelo SUS, né? Sim, com certeza. A gente tem que entender que 80% das nossas pacientes ainda são vinculadas ao SUS, né? A gente tem, graças a Deus, os convênios que nos ajudam, desafogam um pouco o Sistema Único de Saúde. Tem que ter o convênio, né? Tem que ter o convênio. Eu realmente oriento a todas que tenham, né? A gente tem tratamentos, infelizmente, um pouco diferenciados na questão de medicação para câncer de mama em relação a SUS e convênio. Mas o SUS realmente é a maior parte da população Até mesmo feminina. porque, conforme a idade, esse tipo de procedimento, eu acho que o plano de saúde, em algumas situações, não cobre, né? A partir, por exemplo, dos 70 anos, eu acho. Na verdade, a parte do rastreamento ainda é uma questão delicada, tanto no SUS quanto nos convênios, né? Infelizmente, o rastreamento SUS, do câncer de mama, né? No SUS ele vai até 69 anos, nos convênios até 75 anos e hoje em dia nós temos uma expectativa de vida muito maior do que isso. Então, são pacientes que a partir de 75 anos a gente tem sim o benefício de continuar. Quero depois combinar uma live com você pelo Instagram, no Alô Doutor, para a gente falar basicamente desse atendimento seu do SUS, com as cirurgias, para a gente orientar mais as pessoas. Vamos fazer. Vamos lá? Vamos combinar isso. Vamos lá. Vamos começar a nossa entrevista? Sim, com certeza. O que é... Toda cirurgia de tratamento de câncer tem indicação de reconstrução mamária? Toda cirurgia tem a indicação da reconstrução mamária, que no sentido de a gente não quer deixar um defeito estético. O que não quer dizer que sempre vai ser uma oncoplastia. Entende? O que seria essa oncoplastia? Quando a gente pensa, né, no termo oncoplastia. Aí sim, seria uma reconstrução mamária mais estendida, né, um contexto de cirurgia plástica voltada para o tratamento do câncer de mama. No pós-retirada do tumor, é isso? No pós-retirada do tumor. E faz ali no mesmo momento? No mesmo momento, Davi. Hoje, a gente cada vez menos indica a mastectomia, porque a gente tem tratamentos melhores para reduzir esse tumor antes da cirurgia. Mas a gente tem a possibilidade de reconstruir a mama no mesmo momento da mastectomia, que é a retirada completa da glândula, né? E a gente tem que entender também que a oncoplastia, ela envolve também a redução mamária. Então, pacientes, por exemplo, que têm uma mama muito grande, a gente tem condição, sim, de tirar o tumor com uma margem de segurança e fazer um aumento, uma mastopexia, para deixar um formato mais agradável. Às vezes, uma mastopexia completa, né? Completa. Ou às vezes parcial. Exatamente, eu posso tirar somente o tumor e fazer uma mastopexia e deixar um formato mais agradável na mama, né? Nas duas mamas, inclusive, para simetrização da outra mama que não tem câncer, né? E isso tem sido nosso grande trabalho atual,
Tá. E isso, doutora Juliana, só em casos de tumor maligno ou em outras situações também? Em outras situações também. Foi uma ótima pergunta. A gente tem alguns tumores que são benignos, mas que têm um comportamento maligno por crescimento expansivo. Cresce muito. São principalmente o que a gente chama de tumores filoides. E nesses tumores a gente sabe que, apesar da benignidade, a gente precisa de uma margem de segurança para evitar que isso volte novamente. E às vezes a ressecção ela tem que ser tão ampla que gera defeitos mamários que vão necessitar algum tipo de remodelação mamária. Você falou um pouco, mas assim, a plástica mamária ela deve também ser postergada para um pós-tratamento de câncer de mama também? Em algumas situações tem que esperar? Ela pode ser postergada, tá? Eu acho que... A reconstrução? A reconstrução, ela pode ser postergada, ela pode ser. Mas eu acho que a gente tem que falar muito essa questão, porque tinha-se um conceito anterior que era melhor tratar o câncer primeiramente para depois fazer a plástica. Hoje não, hoje eu já vejo o contrário. Eu vejo que se a gente tem a possibilidade de fazer a plástica mamária, eu acho que a gente deveria tentar fazer no mesmo momento. Por quê? Pós-tratamento cirúrgico, muitas pacientes serão submetidas à radioterapia, que é como se fosse um raio-x que incide no local onde estava o tumor, e isso faz com que a mama gere algumas fibroses pós-cirurgia, né, pós-radioterapia, e deixa a cirurgia pós-radioterapia um pouco mais difícil. Então, eu prefiro fazer no mesmo momento. É diferente mais a mulher já sair dali com a mama feita, né? Assim, sem dúvidas. Ela tem a ideia de que ela não perdeu a mama, Exatamente. Né? Ela tira o estigma do câncer, né? Não tinha solução, né, doutora Juliana? Não tinha solução. Quando se fazia uma retirada completa da mama ou parcial, né? Aquilo não tinha solução, né? Exatamente. Você fazia um defeito na mulher, ficava sem a mama. Ela ficava sem a mama. E na maioria das vezes ela não iria reconstruir, porque essa reconstrução é difícil, o acesso era pequeno, o profissional que faz esse tipo de cirurgia era mais difícil ter esse tipo de profissional, né? Então... Agora, qual é o limite ético? Porque a gente vê o avanço tanto das cirurgias estéticas, né, da cirurgia plástica, e a gente até conversava com um colega seu há pouco tempo aqui antes da entrevista, nesses dias para trás, ele falava assim dos vendedores de cirurgia, né? A gente tem que ter um cuidado com isso, né? Existe uma banalização da mastectomia também? Existe uma banalização, uma venda de que a mastectomia vai prevenir o câncer de mama, sendo que a gente tem uma indicação. Às vezes uma mama sadia. Exatamente, uma mama que não teria indicação, e a gente esquece das complicações desse procedimento, né? Infelizmente, às vezes a gente faz uma mastectomia para prevenção, uma paciente que ela perde a casos assim, da mulher, fala assim, não, eu quero tirar para mim não ter câncer de mama. Existe isso? É muita. É uma tendência? É uma tendência muito grande. A gente brinca que a gente tem que desconstruir essa ideia no consultório. Que a maioria das pacientes, pelo medo tão grande, ela fala, doutor, quero tira minha mama toda para não ter câncer. Tá, nós vamos chamar já o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a doutora Juliana Lima. Nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui no microfone da doutora Juliana. Ela é mastologista e fala pra gente sobre a reconstrução mamária e também o seu atendimento pelo SUS em Belo Horizonte, no Hospital São Francisco de Assis. Já a gente volta com esta grande referência da mastologia em Minas Gerais, a doutora Juliana Lima. Não saia daí. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Chegou a sua vez de brilhar. Estude na Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Garanta seu futuro agora. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso.
Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. E hoje é dia de conhecer o seu laboratório central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no laboratório central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. De volta com o programa Alô Doutor, agradecendo a esta equipe maravilhosa da TV Alterosa que trabalha nos bastidores aqui conosco, que não aparece no vídeo, né? O Rodrigo, o Júnior, a Priscila e o Johnny, é isso, Rodrigo? Uma turma maravilhosa que trabalha na produção do Alô Doutor aqui, gravação, edição, e a gente fica feliz em poder estar já há 16 anos com essa parceria de sucesso com a nossa TV Alterosa, levando o Alô Doutor para você em mais de 60 cidades da região. Aonde você estiver nos assistindo, receba o meu abraço, receba o meu carinho e receba o meu muito obrigado pela sua audiência. Doutora Juliana sempre sonhou em ser médica? Como é que surgiu? Você é a primeira médica da família? Sou a primeira médica da família. Eu acho que no início da escolha da profissão é meio louco, né? Eu lembro que na escola eu gostava de biologia, era meu primeiro direcionamento. Uhum. E sempre gostei de lidar com pessoas, né? E aí foi acho que a profissão me escolheu, a verdade é essa, né? Foi uma luta como para entrar na faculdade. Foram 3 anos de cursinho e daí para frente foi só gratidão mesmo. Que bacana. Foi uma luta, uma batalha para se formar? É uma batalha sem dúvida. 6 anos de estudo? São 6 anos de estudo, mais alguns anos de especializações, né? E é uma batalha constante de atualização. O programa quer prestar uma singela homenagem a você, né? Nesse mês das mães, você ainda não é mãe, né? Isso. Mas vai ser, né? Espero que sim. Espero que, né? E a gente quer realmente te trazer essa pequena homenagem para você na sua entrevista no Alô Doutor, nessa sua passagem nos 18 anos do Alô Doutor. Quer assistir? Com certeza. Vamos ver. Surpresa. Essa nossa mastologista excepcional que exerce com muito carinho, com muita dedicação, né, com muito talento essa profissão tão importante, principalmente para nós mulheres, para a cura, prevenção, né, e tratamento também das doenças relacionadas à mama. Parabéns, Ju, parabéns pela sua profissão, parabéns pela sua dedicação, temos muito orgulho de você. Minha querida amiga, sobrinha, filhada, doutora Juliana. É com imenso prazer que eu vejo o seu trabalho, o seu sacerdócio carinhoso na medicina, a sua vibração, o seu interesse, o seu entusiasmo, o seu grande estudo vocacional de atender os seus pacientes carinhosamente e acompanhá-los. E é impressionante a visão que você tem da medicina, essa visão ampla, espiritual e dinâmica. Meus parabéns e um grande abraço ao seu grande admirador. Ju, eu vi você nascer, eu vi os seus primeiros passos e hoje eu vejo você com suas mãos firmes de cirurgiã salvar vidas e o seu coração imenso que enxerga cada paciente como sendo único. A sua determinação te levou longe, mas é a sua compaixão e a sua humildade que te fazem grandiosa. Eu tenho um imenso orgulho de ver o que você se tornou. Um beijo. Juliana, te conheço desde criança, pois tenho muita amizade com seus pais. Você foi criada com muito amor e muito carinho, e sempre muito dedicada e esforçada. Depois que formou com medicina, eu tenho visto a foto dos seus trabalhos e tenho certeza que a sua mão foi abençoada por Deus. Ei, Ju, nossa filha amada, nós temos muita admiração e orgulho pela pessoa que você é, pela profissional que se tornou, de fé, estudiosa, amorosa, disponível para os seus pacientes.
Deus lhe abençoe infinitamente. E aqui, ó, voltando da caminhada, viu? Um grande beijo. Falar da doutora Juliana é muito fácil. Ela nasceu para ser médica. Não só pelo talento que ela tem com a profissão dela, mas também pelo tratamento com seus pacientes. É um privilégio acompanhar essa evolução da doutora Juliana, como ela trata cada paciente de um modo específico e muito carinhoso, muito humano. Tá? Então, é isso. É um orgulho conhecer a doutora Juliana e ver a evolução dela cada vez maior. Beijo. Que legal. Um pouquinho da doutora Juliana Lima. Né? Nossa, Davi, obrigado pela surpresa. Não esperava. Muito bacana. Acho bacana o seu tio padrinho falou do sacerdócio, né? É isso mesmo, né? É um sacerdócio, né? É uma missão, né? É uma missão. O médico não pode perder essa visão de que é uma missão, né? Ser médico, acima de tudo, né? Sem dúvidas. A gente tem que entender que mais do que tratar a doença, a gente trata um ser humano, né? Eu não trato simplesmente o câncer de mama. Eu estou tratando uma pessoa que vem com tantos sentimentos, né? Que vem, às vezes, com desequilíbrio familiar que traz a doença, né? Que vem com medo dela porque ela está, na verdade, com um filho jovem e ela quer ver o filho crescer. Então, a doença, para mim, é o de menos, na verdade, né? Eu quero trazer a cura, mas é uma cura completa. A minha mãe teve câncer de mama no ano passado, superou, fez a cirurgia, mas é um período, assim, que é bem traumático, talvez, não sei se esse é o termo certo, mas traumático para toda a família, né? Traumático para toda a família, e aí a gente tem que entender que ainda fica um pós-trauma, né? Porque o pós-tratamento fica aquele medo, poxa, será que isso vai voltar em mim? E a minha ideia da cirurgia reconstrutora é pelo menos tirar o estigma do defeito mamário, porque eu acho que isso, você tira aquela questão física da paciente, né? Eu brinco muito com as pacientes, eu falo com elas assim, seu tratamento vai durar em cerca de 5 anos de acompanhamento, eu quero que depois desses 5 anos você não se lembre desse momento, que foi algo que passou na sua vida e não ficou. A sua missão ali talvez seria essa, você vai ser curada e você não vai perder sua mama. E você não vai perder sua mama, exatamente. Muito bacana. Exatamente. Parabéns, quero agradecer a dona Leda, que nos ajudou nessa produção, sua mãe, mamãe coruja, né? É isso aí. Parabéns, viu? Parabéns por essa família maravilhosa, né? E pelo que você tem feito na medicina, com muita humanidade, né? Sobretudo, né? Tanto na rede particular como na rede pública, né? Através do Hospital São Francisco de Assis lá. Qual que é o seu volume de cirurgia hoje? É um número absurdo, só para você ter uma noção. A maioria, câncer de mama? A maioria é câncer de mama. A maioria faço algumas cirurgias estéticas fora do câncer de mama, mas sem dúvidas, o volume é muito grande. Eu queria te perguntar, doutora Juliana, por que essa incidência tão alta de câncer de mama? Davi, hoje a gente sabe que a maioria dos cânceres de mama, então cerca de 90% dos cânceres de mama, eles vão estar associados a fatores externos, né? A hábito de vida, e nisso a gente tem muita coisa envolvida, né? A gente tem os estímulos hormonais, que existe um grande estímulo social, né, de internet mesmo, para que as pacientes façam a reposição, e existe indicação, mas a gente tem visto um estímulo hormonal muito grande, a gente tem obesidade, que é um fator de risco extremamente importante, né, e a gente tem que entender também o aumento da expectativa de vida, então a paciente está vivendo mais e a gente vai ter aumento de incidência na paciente mais idosa também. Doutora Juliana, existe alguma relação da reposição hormonal com o câncer de mama? Sim, existe. A gente sabe que a reposição hormonal, principalmente aquela combinada, né, que é feita com a progesterona, estrogênio, ela tem sim aumenta o risco para câncer de mama. Né? Quem usa muito tempo, quem faz o uso prolongado? Principalmente por quem faz o uso por mais de 5 anos. Ah, tá. Então, a gente vê esse aumento, não é uma contraindicação, tá, Davi? Eu acho que a mulher vivendo mais, a gente vai procurar ter mais qualidade, realmente a menopausa é um período que traz muitas alterações para a mulher, então eu acho que não é a contraindicação absoluta, né? Mas a gente saber indicar corretamente, fazer um uso mais saudável dessa reposição. Queria que a produção me informasse o tempo, por favor. 5 minutos, programa Quando é Bom passa rápido. Vou deixar no finalzinho também, a título de mais informações sobre o tema, o seu Instagram, né? Porque as pessoas podem acessar o seu conteúdo lá. O seu site, que você mantém atualizado, né? Mantém atualizado. julianamastologia.com.br. Juliana Lima Mastologia. Isso, Juliana Lima Mastologia. E também o seu telefone
É da clínica, é Trauma One? Trauma One. Que bacana. Exatamente. Em Belo Horizonte, né? Isso. Onde as pessoas, através do Instagram, do site, as pessoas já podem tirar muitas dúvidas. Com e certeza. o seu telefone lá com a sua secretária, como chama? Minha secretária, ela chama Aline Glaucia. Aline Glaucia, né? Isso, exatamente. Pode entrar em contato para agendar. E no site mesmo já tem bastante informação. Bom, vamos voltar aqui, que nós temos algumas perguntas ainda importantes, né? Evolução das técnicas de reconstrução pós-mastectomia, né? E eu pergunto também se existe algum tipo de prótese específico para a reconstrução mamária. Davi, existe uma evolução muito grande e contínua, é algo que a gente tem que estudar a todo momento, né? Antigamente, como você disse, a gente não reconstruía a paciente de imediato, então para a gente fazer essa reconstrução posterior, a gente usava geralmente uma rotação muscular de músculos de abdômen, de dorso. Hoje em dia, com a reconstrução imediata, a gente reduz essas cirurgias maiores. Não existe uma prótese ideal para reconstrução mamária. A gente tem a possibilidade de uso de prótese de silicone e do expansor mamário. Expansor nada mais seria do que um balãozinho vazio que a gente vai expandindo, colocando soro dentro dele para chegar num valor ideal de tamanho mamário, tá? Mas isso vai muito da experiência de cada cirurgião. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar a prótese já na reconstrução imediata. Mas você opta por uma prótese nacional, importada, como é que é? Olha, infelizmente, no contexto SUS e convênios, a gente não tem, às vezes, essa possibilidade de escolha. Então, a gente acaba aprendendo a lidar com todas as próteses. As próteses nacionais são de boa qualidade, muito boas. Hoje em dia é muito difícil a gente pensar que existe uma prótese tão ruim, sabe? São todas muito boa qualidade. Tá. E como é que foi esse seu aprendizado aí na área da reconstrução? Quanto tempo ali de acompanhamento de cirurgia? Vamos lá. Essa aí foi, na verdade, como eu disse, acho que a medicina me escolheu e a reconstrução também. Tenho uma gratidão muito grande pela doutora Patrícia Bellini, que foi minha mentora inicial. Bellini. Ela também atua em Belo Horizonte e ela foi meu primeiro estímulo já na residência de mastologia em fazer essas reconstruções. É difícil a gente conseguir cirurgiões plásticos que façam, é uma cirurgia muito específica, né? E a gente não queria deixar as mulheres mutiladas. E quando eu me formei, eu fui para o Hospital São Francisco de Assis, e aí eu tenho uma gratidão imensa pela doutora Lúcia Aico, que é minha chefe atual lá, que lá ela... No Felício Roxo? No São Francisco de Assis. Isso. Doutora Lúcia, ela tem uma experiência muito grande na oncoplastia. Que legal. Vinda desde de acompanhamentos internacionais, em São Paulo. E lá eu aprendi muito com ela, sabe? Que bacana, que bacana. Então, se você passou por excelentes professores. Excelentes professores, sem dúvidas. Nós temos 2 minutos e 1 minutinho para essa pergunta que não pode faltar. Qual a indicação de rastreamento para câncer de mama na mulher? Quando iniciar? Quais são os exames? Então, olha, indicação para rastreamento devem começar sempre aos 40 anos. Às vezes, a gente vai iniciar esse rastreamento antes disso em pacientes que têm algum tipo de risco aumentado e para definir esse risco somente em consulta direcionada para avaliação dos riscos pessoais e familiares da paciente. Mas toda mulher deveria começar aos 40 anos com mamografia. Mamografia é o principal. A cada 6 meses? A cada ano. Tá? Então, uma vez por ano. Anual, exatamente. E, eventualmente, a gente vai precisar fazer em 6 meses para algum tipo de controle. Só a mamografia? Só a mamografia a princípio, mas a gente sabe que na maioria das pacientes a gente vai ter algum tipo de alteração e ter que associar a ultrassonografia de mamas. Por exemplo? Por exemplo, pacientes que têm alguma nodulação presente na mamografia e aí a gente precisa fazer a complementação. Exatamente. Lembrando que a complementação é a mais, né? Eu quero te agradecer muito aqui pela sua presença, pela sua atenção, pela sua simpatia em atender na nossa produção, né? Você disponibilizou um tempo precioso seu hoje em Belo Horizonte. Foi bom que você passou por Pará de Minas e viu sua mãe, viu seu pai, viu a família, né? Eu que agradeço, Davi, foi sensacional. Eu acho que é muito importante a gente propagar essas informações saudáveis, né? E, sem dúvidas, passar pela minha terrinha e rever todo mundo. Né? Tomara que as pacientes, as mulheres, possam te procurar e você atender com todo esse carinho e atenção que você tem atendido a todos, a todas. Isso aí. Obrigado pela sua presença. Obrigada, até a próxima Davi. oportunidade. A gente volta, portanto, no próximo sábado, à 13h, claro, aqui pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo, saúde para todos, Minas Gerais.
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.